Campeonato brasileiro mais equilibrado dos últimos anos em termos de título? Olha, eu diria que sim, hein? Salve, salve rapaziada, vamos aí para mais um vídeo no canal. Neste vídeo vamos estar vamos estar trazendo o palpite da rodada, voltando, né, a fazer esse quadro aqui no canal. Além do palpite, vamos estar analisando os jogos, o que esperar da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Goiás, vamos começar aí com o primeiro jogo da rodada. É o seguinte, meu palpite logo de cara, São Paulo 2, Goiás 1. Tá na hora do São Paulo vencer, né? Não porque eu sou São Paulino, mas é porque o time tá apresentando um futebol que tem que ganhar. O São Paulo tá jogando bem. Os 3 últimos jogos do São Paulo aí, levando em consideração os desfalques, São Paulo jogando praticamente com um time sub-20, enfrentou de igual para igual. Atlético Mineiro, em certos momentos do jogo, São Paulo poderia sim ter feito gol, poderia sim ter saído com a vitória lá do Mineirão. Contra o Fluminense também, Fluminense jogando muita bola. Fluminense aí, talvez, o melhor futebol do país no momento. E o São Paulo conseguiu, ele teve força para virar o jogo. No segundo tempo, beleza, faltou perna, faltou um pouco de experiência ali da molecada, mas foi um jogo de igual para igual também. Contra o Internacional, mais ainda. Contra o Internacional, São Paulo foi melhor em campo praticamente os 90 minutos. Se não fosse ali as falhas defensivas e tal, mas o São Paulo jogou melhor. São Paulo criou bastante oportunidade. Então, assim, tá na hora de vencer. O Goiás vem de derrota e também é um time que não convence, né? O Goiás é um time ali que vai brigar para não cair. O Goiás não tem outra alternativa no campeonato. Então, eu acho que o momento da vitória do São Paulo chegou. São Paulo 2, Goiás 1. Vamos falar aí agora de Botafogo e Atlético Paranaense. Cara, o Botafogo não engrena, né? Quando você acha que o Botafogo vai, não vai. Ainda é um time muito fraco. O time do Botafogo ainda é um início de projeto. Talvez esse time aí vai colher frutos daqui a 2, 3 anos. Então, assim, mais um campeonato brasileiro onde o Botafogo vai brigar para não cair. Sinceramente, eu não vejo uma outra opção pro Botafogo. Para mim, vai ser um jogo parelho, embora o Atlético esteja muito bem, mas os caras estão pensando também nas outras competições, né? O Atlético tá vivo aí em Libertadores, tá vivo em Copa do Brasil. Resultado desse jogo, para mim, 1-1. Vamos falar de Avaí e Flamengo. Cara, Avaí é um time horrível, Avaí é um time fraco. Tá fazendo até uma campanha razoável, mas o Flamengo na crescente que tá, o Flamengo passando por cima de todo mundo. O último jogo que o Flamengo não foi bem foi contra o Corinthians, mas ali o Flamengo tava com o time em reserva praticamente, né? O Flamengo não estava priorizando aquela partida, estava pensando no jogo lá contra o Atlético Mineiro. Para mim, Flamengo ganha fora de casa, Flamengo 2, Avaí 0. Vamos falar de Palmeiras e Inter. Palmeiras faz tempo que não faz uma partida convincente, né? Faz tempo que o Palmeiras não tava goleando todo mundo, depois teve aquela sequência ruim no Campeonato Brasileiro, mas para mim, nesse jogo, o Palmeiras volta a encontrar um bom futebol, Palmeiras passa por cima do Inter, Palmeiras 3, Inter 0. E o Inter também, né, ficou uma impressão muito negativa. O Inter praticamente completo contra o São Paulo Sub-20, São Paulo controlou o jogo. São Paulo, para mim, o São Paulo foi melhor em campo. Então, assim, Palmeiras 3, Inter 0. Juventude e Ceará. Cara, para mim o Juventude já caiu para a segunda divisão. De todos ali, para mim é o time que não tem escapatória, é muito fraco. Não tem poder ofensivo, a defesa é uma bagunça. Ceará jogando muita bola. Se o São Paulo não se cuidar, o Ceará tem totais chances de eliminar o São Paulo na Sul-Americana. Para mim, Ceará ganha fora de casa. Ceará 1, Juventude 0. Fluminense e Bragantino. Fluminense jogando muita bola, né? Jogando um futebol redondo, passando por cima de todo mundo. É sim um candidato a título, só joga o Campeonato Brasileiro. Você vê ali o Palmeiras, que ainda tem que dividir a atenção com outro campeonato. O Flamengo também, Atlético Mineiro, enfim, Corinthians. O Fluminense só tem o Brasileirão. Para mim, continua a sequência de vitória. Fluminense 2, Bragantino 0. E Atlético Mineiro e Corinthians, que é o seguinte, hein? É incrível como o Galo é uma Ferrari com motor de Fusca. Com o elenco que o Galo tem, não pode se comportar como um time comum. E digo mais, no jogo de ontem contra o Cuiabá mereceu vencer. Jogou mais bola. Rodriguinho ali perdeu o gol praticamente debaixo da trave. Finalizaram muito mais. O Cuiabá foi muito mais incisivo que o Galo. É incrível isso, como o Galo se comporta como um time mediano, um time comum. Sendo que o elenco, pelo amor de Deus, o elenco do Atlético Mineiro, eu diria que junto ao Flamengo é o melhor elenco do país. Isso se não for melhor. Não para de contratar. Então, assim, é muito pobre o futebol do Atlético Mineiro, não convence.
E na minha opinião, domingo esse jogo aí vai sacramentar uma crise no Galo. Corinthians 3, Atlético Mineiro 1. Vamos falar agora de Atlético Goianiense e América, que é o seguinte, né? Ontem o América, se fosse um pouquinho melhor ofensivamente, poderia até ter ganhado do Palmeiras. Ou no mínimo empatado. Teve momentos ali do jogo que o América jogou melhor. O América é um bom time. Só que o poder ofensivo dos caras deixou a desejar. Espero que seja assim no jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo também. Mas nesse jogo em especial, contra o Atlético Goianiense, o América ganha fora de casa. Atlético Goianiense 0, América 1. Vamos falar de Fortaleza e Santos. Fortaleza também é outro, né? Quando você acha que vai, não vai. Na minha opinião, ainda vai escapar da Série B. Tava dividindo a atenção ali com a Libertadores, é complicado. Foi a mesma situação do São Paulo ano passado. São Paulo dividindo a atenção com o Libertadores. Foi ganhar o primeiro jogo já no final do primeiro turno. Então, mesmo o Santos vencendo aí uma boa vitória contra o Botafogo na última rodada, na Vila. Mas esse jogo em especial, Fortaleza e Santos, Fortaleza 2, Santos 1. Na minha opinião, Fortaleza vence. E por último aí, né, o último jogo da rodada na segunda-feira também, esses jogos de segunda-feira, na minha opinião, a CBF deveria colocar jogos mais competitivos, jogos mais assim, que atraia mais o público, né? Porque Curitiba e Cuiabá vai ficar esquecido, né? Segunda-feira, sinceramente, tem que gostar muito de futebol, né? Tem que acompanhar muito futebol ou ser torcedor das duas equipes para assistir esse jogo. Tinha que ser ali, jogos ali, colocar clássicos, né? Assim como foi Palmeiras e São Paulo. Eu acho mais atrativo para uma segunda-feira à noite. Mas enfim, falando desse jogo em si, na minha opinião, 1-1. Cara, o Curitiba jogando em casa é um time complicado. É um time, a torcida faz muita pressão, a torcida lá no Couto Pereira comparece. É um time que tem muito engajamento ali do torcedor. Vacilou contra o Corinthians. Teve um lance ali do Aleph Manga que até agora eu não entendi o porquê ele não tocou. O cara tava sozinho, era só empurrar pro gol. Ele preferiu ser egoísta, né? Preferiu ser fominha. Chutou uma bola ali. E o jogo provavelmente seria outro se o Curitiba faz aquele gol. E o Cuiabá é o seguinte: o Cuiabá mereceu vencer contra o Galo. É um bom time, é um time ajeitado. É um time que, na minha opinião, vai permanecer na Série A por muito tempo. Meio de tabela ali, complicando para muito time grande, enfim. Mas não vai ter força para vencer o Curitiba lá no Couto Pereira. 1-1, na minha opinião. Deixa aí a opinião de vocês nos comentários. O que vocês acham dessa rodada? Tamo junto, rapaziada. Abraço a todos.